Que alegria estarmos aqui outra vez, em torno de mais uma página do Evangelho de Jesus. Hoje, mais um capítulo do Evangelho. Na verdade, hoje é a continuação, a parte 2 do capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nós vamos estudar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9 e 18 a 23. Neste capítulo, nós vamos estudar, para finalizá-lo, parábola do semeador, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores e o homem no mundo. São reflexões propostas nesta parte do capítulo e nós vamos fazer isso juntos, com a certeza de que vamos nos esforçar, nos dedicarmos para, ao entender e, em aceitando a proposta, promovermos aqueles ajustes que se fazem necessários na condição evolutiva em que nós nos encontramos, para que a gente aprenda a viver melhor na nossa sociedade. Eu peço, só aquele lembrete, fiquem até o fim, porque lá no finalzinho, após o estudo, assim que terminar o estudo, tem o momento da oração. A prece que nós vamos fazer juntos. Lembra? Juntos somos força. Você vai participar desta conexão com a fonte divina da energia, onde nós vamos estabelecer esta sintonia para abençoar aí onde você está, com quem você está, não importa onde você estiver, ligado neste momento da prece. Jesus foi categórico: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali, aí eu estarei no meio delas. Então fiquemos até o finalzinho, ok? Muito bem. Parábola do semeador. Então, naquele dia, Jesus saiu, sentou-se perto do mar, e ali reuniu-se ao seu redor uma grande quantidade de pessoas. Então ele se levantou, subiu em um barco para ficar de frente para as pessoas que ficaram à margem, e ali ele falou àquelas pessoas, mais uma vez por parábolas, como era de costume, buscando um recurso e um mecanismo para que pudesse alcançar mais diretamente o coração, o entendimento das pessoas e de uma quantidade maior de pessoas falando por esta linguagem, com este recurso. E então ele disse: um semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho. E vieram os pássaros do céu e comeram aquelas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra era rasa. Porém, o sol se ergueu e logo queimou aquelas sementes que estavam brotando, porque elas ainda não tinham raízes e elas secaram. Uma outra parte daquelas sementes caiu nos espinheiros, e os espinhos, crescendo, sufocaram-nas. E por fim, a outra parte das sementes caiu em terra boa e deu bons frutos. Uns rendendo 100 por um, outros 60 por um, outros 30. O fato é que aquela semente que caiu em terra boa produziu. E ele arremata dizendo assim: que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. E ainda dentro deste mesmo capítulo, um outro trechinho diz o seguinte: escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá ouvidos, não lhe dá atenção, o espírito maligno
vem e arrebata aquilo que havia sido plantado, semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Ele, Jesus, referia-se àqueles que se deixam corromper pelo mal ao longo do caminho. E continuou: aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe de bom grado, até com alegria, mas não deixa criar raízes em si. Se anima apenas por um tempo, e quando surgem os primeiros obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a tomam como um objeto de escândalo. Observação aqui para nós, neste ponto da mensagem. É aquele que recebe o evangelho, mas não cultiva a mensagem. Por isso mesmo, não gera progresso. Aquele que recebe as sementes entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas logo em seguida se deixa contaminar pelos enganos do mundo e pelas ilusões das riquezas. E a palavra do evangelho não produz nele nenhum fruto. Então, quem é aquele que está produzindo frutos? É aquele que já está, hoje em dia, atuando em terra fértil, fazendo um paralelo com a parábola. É aquele que escuta a palavra, lhe presta atenção e produz frutos. Significa isso que promove transformações em si, conforme as instruções de Jesus. E aí vai produzir 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que é que disse Jesus mesmo? A cada um segundo a sua capacidade de produzir. Cada um segundo as suas obras. Então a parábola representa as diferenças. A parábola da semente representa perfeitamente essas diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Quantas pessoas encontram um tempo, uma ocasião, um momento, em um dia de 24 horas, ter lá um momento para ler o Evangelho de Jesus? E dentre aqueles que leem, quantos o compreendem? Dentre aqueles que o compreendem, quantos aceitam a proposta da renovação? Somente dentre estes que aceitarem esta proposta da renovação é que vão surgir aqueles que vão produzir bons frutos, são os que vão colocar em prática. Porque a proposta é para renovarmos-nos a nós mesmos e não o outro. E nós carregamos ainda uma certa dificuldade, às vezes até entendemos, mas insistimos às vezes em cobrar ou exigir a transformação ou a modificação do outro. Então, para muitas pessoas, por conta disso, que são poucos os que compreendem e aceitam esta proposta, para muitas pessoas, mas muitas mesmo, as letras do Evangelho são como as sementes que caíram na pedra. Não vão produzir nada, porque não querem. Uma outra aplicação da parábola da semente é aplicá-la às diferentes categorias de espíritas. Aqueles que se apegam ao fenômeno só por curiosidade. 2, os que se interessam pelas comunicações apenas quando elas satisfazem a sua curiosidade ou a sua imaginação e não se melhoram em nada. 3, aqueles que admiram os conselhos dos espíritos, porém os consideram muito bons para os outros. E por fim,
Aqueles que realmente aproveitam são aqueles aos quais essas instruções são como a semente que caiu na terra boa e vão produzir bons frutos. Então, mais uma vez, Jesus nos traz uma parábola, uma metáfora, para que nós tenhamos, e eu quero cumprimentar e parabenizar a todos que estão aqui nesta sala, porque poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos estar aqui. E encontrar a coragem para fazer esta reflexão, e neste momento, após esta lição até aqui, neste momento, vamos juntos, cada um de nós, mergulharmos para dentro de nós mesmos agora e refletir. Já estamos produzindo bons frutos? Para levar para o travesseiro, conversar com a gente mesmo e tomar sempre. Já estudamos aqui numa das lições anteriores, quanto de esforço, de dedicação, de empenho eu estou efetivamente imprimindo no meu caminhar ao longo do meu dia a dia para me tornar uma pessoa melhor. Porque foi só isso que Jesus recomendou para a humanidade. Então, é um dever nosso, que é o tópico 2 do nosso estudo de hoje, o dever. E a partir de agora, o nosso comentário aqui é feito baseado nos comentários que os benfeitores espirituais trouxeram para este capítulo. Então, nós vimos um trecho do Evangelho, comentário de Allan Kardec, e a partir de agora, comentário dos benfeitores, nos convidando a mergulhar nesta reflexão para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, o que é o dever, então? Eu sei que você já respondeu de si para consigo, e é isso mesmo. O que é o dever? Dever é compromisso, encargo, incumbência, obrigação, responsabilidade. Nós vamos tratar aqui do dever moral. O dever é uma obrigação, primeiro, diante de si mesmo, de mim mesmo. E depois, diante dos outros. O dever é a lei da vida. Está nos menores detalhes, como nos maiores. É muito fácil de ser cumprido, porque perdão, não é muito fácil de ser cumprido, porque se encontra em oposição às seduções do interesse, do coração. O dever íntimo de cada um de nós está entregue ao nosso livre-arbítrio. Eu posso não querer. Assim como muitos não querem ler o Evangelho, não querem estudá-lo, não querem compreender. Porém, nós temos a consciência, que é o guardião, é o vigia do nosso caráter. Nos adverte acerca do nosso dever. Porém, frequentemente se vê diante dos enganos da paixão. E aí mora o perigo. Porque muitas vezes tem certo conhecimento, porém pode deixar-se levar pelos enganos da paixão. Todo mundo sabe o que é paixão? A paixão é um sentimento. Só que é um sentimento muito forte, envolvente, intenso, profundo, e que muitas vezes, invariavelmente, ofusca a razão. É um sentimento descontrolado, passageiro, e que pode causar estragos se nós não atendermos o alerta da consciência, que nos chama para prestar mais atenção, se nós efetivamente devemos ceder a essa ou aquela tentação. O que é diferente de amor. Porque o amor também é um sentimento. Nós já estudamos aqui em todas as nossas aulas. Eu faço questão de trazer para nós o que é o amor, que é tudo que Jesus pregou nos seus 3 anos de ministério. O amor é um sentimento. O amor é o querer bem. É duradouro.
diferente da paixão, que é tresloucada. Então, muitas vezes, o dever, ele é comprometido, se sente impotente diante dos enganos da paixão. Então, onde começa o dever? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do outro. Simples. Vamos trazer aqui uma linguagem que a gente conhece bem. Dever de respeitar o espaço do outro. Dever de respeitar o outro. Tá, e como é que eu vou saber onde ele deve terminar? Avalia, avalie. Se você não está assumindo deveres, obrigações, responsabilidades, que são deveres do outro. O dever do outro é dele, ele precisa cumprir. Então, simples assim, avaliar. É nosso dever fazer aquilo que nos cabe fazer, mas é nosso dever respeitar o espaço do outro, porque senão eu estou incorrendo no erro de provocar a intranquilidade ou a infelicidade do outro. O dever é uma bravura da alma, enfrenta as angústias da luta, é austero, porém flexível diante das situações, das mais diversas complicações. Porém, ele é inflexível diante das tentações. Como eu dizia ainda há pouco, muitas pessoas quedam-se diante das tentações. Porém, quando tenho os meus valores bem definidos, bem compreendidos, diante da tentação, o dever me cobra inflexibilidade para que eu viva a minha vida pelos meus valores. Porque toda vez que você se permitir corromper um valor seu, você vai sofrer. Então, é nosso dever zelar por aquilo que eu já aprendi que é bom cultivar, porque vai fazer bem para mim, bom e bem para o outro. Então, diante dessas situações de tentações, fazer valer os nossos valores. É nosso dever zerar por eles. Nessa hora, entra em ação o conhecimento do Evangelho. Nessa hora, entra em ação o conhecimento da lei de causa e efeito. Porque se eu conheço as consequências, por que eu vou fazer algo que eu sei que vai gerar resultados ruins para mim e para outrem? Então, o dever é o mais belo prêmio da razão. Ele nasce da razão. O cumprimento do dever dá àquele que o cumpre força e vigor necessários ao seu desenvolvimento. O cumprimento do dever dá à criatura humana duas riquezas extraordinárias: tranquilidade e paz. Pense nisso. Pense nisso. E agora, feita esta reflexão, nós vamos falar da virtude. Porque na medida em que eu me dedico a cumprir o meu dever, eu vou estabelecendo o revigoramento das virtudes, da semente do bem que mora dentro de toda criatura humana, porque a centelha divina está dentro de cada um de nós, cuja tarefa de regá-la, cultivá-la, fortalecê-la e fazê-la florescer, crescer e frutificar. É de cada um. De novo, porém, cada um tem o seu livre-arbítrio. Já contei aqui em outros estudos, quantas vezes já atendi pessoas que me perguntaram assim, mas eu posso deixar para depois? Pode. Porém, fazer esse trabalho consigo e contribuir com o outro é o que nos dá tranquilidade, paz, de ter feito o meu melhor. Não é a perfeição que é exigida de cada um de nós, é o melhor. Fazer aquilo que está no limite da nossa possibilidade, no alcance. Então agora eu vou falar do terceiro tópico, que é a virtude. O que é virtude? Já ouvimos isso, já estudamos isso.
em outras tantas ocasiões. Então, estamos trazendo agora para renovar, fortalecer, solidificar a base para que a gente estabeleça uma rota de decolagem rumo ao progresso sempre, quaisquer que sejam as dificuldades, as adversidades. Não importa. Nós estamos aqui em um planeta de provas e expiações justamente para isso, para buscarmos abastecer o tanque do combustível da alma. Nós já estudamos isso aqui através da fé. O direcionamento de pensamentos aos escalões superiores, nos revigorarmos e nos sentirmos bem, dispostos a lutar para galgar, na medida em que o tempo passa, novos degraus rumo ao progresso. Então, a virtude é aquela disposição que tem a criatura humana, disposição firme e constante para a prática do bem. A disposição firme e constante para a prática do mal é vício. Virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Por isso Jesus foi categórico e tão contundente em todas as suas falas, para que nós exercitemos o amor. Exercitar o amor é fazer o bem, fazer caridade. A caridade, por si só, é a virtude. É a virtude. Quando Paulo fala lá no Evangelho, lá que, quando ele fala lá da fé, da caridade, fala, mais excelente é a caridade. A virtude no seu mais elevado grau contempla todas as qualidades essenciais ao homem de bem. Entenda, pessoa de bem, eu, você. Ao homem de bem de uma maneira geral. A linguagem é figurada para dizer a cada um de nós. A virtude no seu mais elevado grau contempla todas as qualidades essenciais a caracterizar uma pessoa de bem. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é essencial? Hum? Oxigênio na sua vida é essencial? Então, essencial é aquilo que não pode faltar. Não causa prejuízo. Então, a virtude comporta todas as qualidades essenciais que não podem faltar para que nós nos tornemos pessoas de bem. Entendido? Então, agora vamos responder uma pergunta. Primeira pessoa do singular. Eu, neste momento desta reflexão, me considero uma pessoa virtuosa? É uma pergunta. E aí responda de si para consigo. Então, o evangelho é para isso. É para eu mergulhar lá para dentro dele, olhar para dentro de mim e verificar que mais que dá para eu melhorar para que eu me torne uma pessoa ainda melhor. Respondeu? Então vamos lá. Qualidades de uma pessoa virtuosa: bom, caridoso, moderado e modesto. Boa, caridosa, moderada, modesta. Cuidado. Essas qualidades, infelizmente, diz o amigo espiritual, comentando esta lição, infelizmente, muitas vezes, vêm acompanhadas ou são acompanhadas de enfermidades morais que diminuem essas virtudes. Bom, caridoso, moderado, modesto. Porém, às vezes, carregamos vícios, enfermidades que diminuem o valor dessas qualidades que compõem uma pessoa virtuosa. Então, exibir as virtudes é um mau negócio. Aquele que exibe a sua virtude definitivamente não é virtuoso. Por quê? Porque falta a ele duas qualidades. Ou melhor, falta a qualidade principal, que é a modéstia.
e carrega consigo o pior dos vícios, que é o orgulho. E tem pessoas que adoram colocar lá no pedestal, fazer uma estátua. Definitivamente não são pessoas virtuosas. Sabe por quê? A verdadeira virtude não gosta de se exibir. Ela é percebida naturalmente pelas pessoas aos arredores. Ela é adivinhada, notada. As pessoas virtuosas escolhem ser desconhecidas no mundo, das pessoas do mundo, para serem reconhecidas diante de Deus ao término do seu compromisso aqui na terra e de retorno à pátria do Espírito, porque a cada um segundo suas obras, não precisa fazer propaganda. Portanto, a verdadeira virtude que deve ser praticada pelo verdadeiro cristão e pelo verdadeiro espírita, que a doutrina espírita é cristã, é afastar de si, do seu coração, o orgulho e a vaidade. Desse modo, a ostentação é um mau negócio. Não imite aqueles que exaltam as próprias qualidades. Não. Aqueles que adotam essa virtude da ostentação, de mostrar suas virtudes, que se apresentam como modelo e se gabam de suas próprias qualidades, escondem frequentemente uma multidão de qualidades e comportamentos reprováveis, infelizes, diz o amigo espiritual. Exaltar-se a si mesmo anula o crédito. Em princípio, todo aquele que exalta a si mesmo para a sua própria virtude, que faz questão de divulgá-la, anula só por esse fato eventuais créditos ou mérito que venha ter ou que tenha construído até então. E aquele em quem todo o valor está em parecer o que não é. Também há comportamentos assim. E que o amigo espiritual traz um comentário neste capítulo e eu trouxe para nós aqui. Quer dizer desse comportamento? É claro que toda pessoa que faz o bem sente uma sensação, uma satisfação extraordinária. Porém, exteriorizar isso para receber elogios acaba prejudicando o mérito do trabalho realizado até então. Em outras palavras, já recebeu a sua paga, o seu pagamento. Eu trouxe aqui para nós, neste ponto da reflexão, uma mensagem trazida por um amigo espiritual, Paris, 1863, François Nicolas Madeleine. Vós, espíritas, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a essa insensatez. A virtude, diz ele, é uma graça que eu desejo a todo espírita sincero. E aí ele acrescenta: por quê? Porque vale mais menos virtudes com a modéstia do que muitas virtudes com o orgulho. A propósito, eu quero deixar aqui, nós já citei já essa lição, eu vou, para quem quiser estudar mais profundamente sobre esta fala do Espírito, no livro Jesus no Lar, tem lá uma lição que chama-se O Valor do Serviço, contada pelo Espírito Neio Lúcio, a respeito de uma lição que Jesus narrava às pessoas à sua volta. E o fecho é exatamente esse. Eu recomendo que aqueles que puderem se interessarem, quiserem aprofundar, chama-se O Valor do Serviço. Mais vale o trabalho na obra do bem, realizado por um pecador arrependido, do que todo o conhecimento teórico daquele que se acha muito bom e melhor do que os outros e, porém, preguiçoso para fazer caridade.
Está lá nessa liçãozinha para ilustrar esta fala de François Nicolas. 4. Os superiores e os inferiores. Do que nós estamos falando aqui? Daquelas pessoas que nesta existência receberam autoridade, responsabilidades de guiar, orientar, coordenar grupos de pessoas. Como elas devem comportar-se tendo em conta os ensinamentos de Jesus. O chefe perante o subordinado, o patrão perante o empregado, o governante perante os governados. Como que ele deve se comportar? Não creia. Todas essas pessoas que têm debaixo de suas responsabilidades pessoas para guiar e orientar nesta jornada terrena. Não creia que você recebeu essa autoridade pelo simples prazer de comandar. Não. Definitivamente não. Aqueles que receberam autoridade, pensemos, você é depositário dessa autoridade. Todo depositário, toda pessoa que já recebeu algo, e ele, como depositário, responsável por aquilo, sabe que tem que prestar contas. Seja o Senhor sobre o seu servo, seja o soberano sobre o seu povo. Ele não deve eximir-se da responsabilidade que tem sobre as almas encarnadas ali em cada uma daquelas criaturas que estão sob seu comando. A missão dele é muito maior. Talvez não tivesse pensado nisso, mas é. Porque ele será responsável pela boa ou pela má orientação que ele está ofertando no seu dia a dia aos seus comandados. Ele será responsabilizado pelos maus exemplos que der aos seus comandados. Vamos pensar juntos. Toda pessoa na Terra tem uma missão. E ela lhe foi dada para o bem. Agora, comigo de novo. Primeira pessoa do singular. Estou cumprindo bem a minha missão para levar para o travesseiro. O subordinado. O subordinado. Se de um lado o superior tem deveres a cumprir, o subordinado, por sua vez, também tem. E se esse subordinado for espírita, já tiver uma visão ampliada dos ensinos de Jesus, simplificados, facilitados pela doutrina espírita, terá uma clareza maior de que ele deve cumprir bem o seu dever, mesmo quando o seu superior não o faz. Porque pode acontecer. Já ouvimos relatos dessa natureza. Se ele tiver esse conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, ele compreende que ele deve cumprir bem o seu papel, que ele não deve retribuir o mal com o mal. E com o conhecimento que ele tem, ele compreende que ele pode, muito provavelmente, estar ali passando por aquela situação como uma oportunidade ou uma prova para exercitar a humildade e a resignação. Por fim, o quinto item, o homem no mundo. O que é que nós temos que fazer de passagem pelos caminhos da vida neste planeta de provas e expiações? Nós temos que fazer aquilo que nos é dado cumprir, que nos é dado realizar. Mas muitas vezes encontramos obstáculos, dificuldades, dores terríveis de toda sorte, por conta das dificuldades de relacionamento, de compreensões, de entendimento, de comunicação. Entretanto, cabe-nos a nós fazer o nosso melhor. Então, diz o amigo espiritual: vivei com os homens e não como
os homens. Então, no nosso dia a dia, a mensagem é um convite para que nós exercitemos a nossa humildade, a nossa resignação, para viver com as pessoas, mesmo quando elas adotam práticas infelizes, comportamentos reprováveis. Porém, diz o amigo espiritual, sacrificai as vossas necessidades de progresso, os vícios, os comportamentos, as frivolidades. Então, o como? Nós devemos viver com as pessoas, porém não nos deixarmos contaminar pelos seus comportamentos infelizes. E aí a gente consegue viver vida boa. Viver com o outro, respeitar o outro, porém não fazer o que eles fazem, já que fere os meus valores. Eu já aprendi que aquilo é nocivo para o progresso espiritual. Então grave isso. Vivei com os homens e não como. Ou seja, eu tenho que trabalhar num ambiente onde tem algumas pessoas que revelam ou mostram comportamentos inadequados ou infelizes, eu devo compreender que aquele é o estágio evolutivo dela, o momento dela, porém, eu não tenho nenhuma necessidade de fazer como elas fazem. Cumprir a minha obrigação, cumprir o meu dever, sem, no entanto, deixar-me contaminar por essas energias negativas que muitas vezes estão no ambiente. Então, sacrificai as vossas necessidades de progresso, as frivolidades, as futilidades, os vícios, ou seja, essa parte a gente deixa para lá. A outra parte é exercício da resignação, da humildade, do entendimento, da paciência, da tolerância, da compreensão. Esta é a nossa tarefa. E por que isso tem que ser assim? Para que servem essas provas? Nós reencarnamos neste planeta entre espíritos de natureza diferente, com esse caráter ou esses caracteres muito diferentes, opostos ao nosso, para quê? Para quê? Para nos aperfeiçoarmos. É a melhor maneira recomendada por Jesus para nós nos aperfeiçoarmos é fazer a caridade, cumprir o nosso dever. Dever da caridade estão postos a todas as pessoas, de todas as classes sociais. De modo que a vida de relacionamento em sociedade é o mais poderoso meio de nos aperfeiçoarmos. Porque se nós optássemos por virar as costas e viver no isolamento, sem nos contactarmos com ninguém, como haveria progresso? De que forma exercitaríamos as nossas virtudes, o conhecimento que nós estamos adquirindo ao longo do tempo do Evangelho? Como é que iríamos progredir moral e espiritualmente se nós não tivéssemos meio para praticar a caridade? Então, qual é a receita de Jesus que nós já estudamos aqui? Recordando. Vamos lá? Vamos junto? Importe-se com o outro. Respeite ele como ele é. E, quando puder contribuir, nada peça em troca. Não espere recompensa, porque há risco de frustração, de aborrecimento. E Jesus fazia o seguinte, olha, ele importava-se com o outro, ele respeitava o outro. E respeitar o outro significa aceitar o outro como ele é. Não precisa mais sofrer querendo transformar o outro. E quando puder fazer uma contribuição, não espere recompensa. Sinta-se feliz por haver contribuído com o outro. Se ele aproveitar, mas ele não aproveitou, o problema aí já é dele, já não é seu, a sua parte está feita. Dito isso, vimos parábola do semeador. Que proveito estamos tirando das palavras do Evangelho? 2, o dever, uma obrigação primeiro diante de si mesmo. Respeitar o espaço do outro. 3, a virtude, disposição firme e constante para a prática do bem. 4, os superiores e os inferiores. Somos responsáveis pelas almas que estão sob o nosso comando nos afazeres do dia a dia. E, por fim, o homem no mundo. Vivei com os homens e não como eles, quando os seus comportamentos são infelizes e não vão acrescentar em nada em nossas vidas. É isso. Temos alguns minutinhos aberto para perguntas, se houver, e se não houver, nós vamos para a nossa oração, que é aquele momento em que nós vamos trabalhar juntos. Eu tenho um convite.
Opa, vamos lá. Quem está falando? Cadê você? A Cleo, Gri. Cleo. Ô, Mara. Beleza, fala, Cleo. Tudo jóia. A Hum, Gri, se a gente for pensar no dever, né? Dever para que com outra pessoa que uhum, nós normalmente convivemos. É, qualquer pessoa da família que a sim, gente sim. conviva, né? Nós temos, nós nascemos sem ter o conhecimento da nossa obrigação aqui Hum, para com o outro. uhum, Mas digamos assim, que alguém saiba que por que está aqui. A uhum. responsabilidade dela seria maior? Bom, eu, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós não sabemos os detalhes do porquê Isso. nós estamos aqui. E Allan Kardec perguntou isso em O Livro dos Espíritos aos benfeitores. Por que não nos é permitido saber o porquê de nós estarmos ali? Como é que vai ser ali o momento seguinte? Os próximos passos? E o benfeitor responde, o Espírito de Verdade responde que se nós soubéssemos, muito provavelmente, e aí é eu que acrescento isso, negligenciaríamos o nosso futuro. Então, o fato de nós trazermos essa uma lembrança, alguma coisa, essa certeza de que nós devemos fazer um trabalho, contribuir, a alma sente. Mas eu não sei dos detalhes, porque se eu soubesse dos detalhes, eu negligenciaria. Indo direto ao ponto do que você me coloca. Por que nós estamos ali? Porque nós temos trabalho para realizar juntos. Ah, mas eu quero tanto contribuir, outro não está aproveitando. Ele está aproveitando à maneira dele. Nós é que julgamos que o outro não está aproveitando pela nossa ótica. Mas quem disse que a nossa ótica é 100% realista ou verdadeira? O fato é que nós estamos contribuindo. Se você tem a certeza de que está fazendo o seu melhor, tem uma questão em O Livro dos Espíritos que diz o seguinte: fique tranquila, porque Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, se a sua intenção, o seu desejo, e olha só, o amor é o desejo, de querer o bem do outro, você já está num alinhamento e na direção acertada. O próximo passo é fazer aquilo que você puder fazer para contribuir com o outro. Mas o outro não está aproveitando. Quem disse isso? Ele está aproveitando de acordo com a sua capacidade de processar, de aproveitar, de usufruir, de contribuir, porque é diferente da nós. Nós é que às vezes temos pressa. E aí o Espírito de Verdade diz o seguinte: Deus sabe esperar, a gente nem tanto. Obrigada, Gri. De nada. Respondi, Cléo? Sim, só não me respondeu certinho se a minha responsabilidade seria maior tendo um certo conhecimento. É assim. Está lá naquela máxima de Jesus que diz assim: a cada um segundo as suas obras. Quem pode mais, a quem mais foi dado, mais será pedido. Você tem maior conhecimento, então você pode fazer mais. Você pode não querer fazer, mas você tem o dever de fazer mais, tendo o conhecimento. E se eu não quiser, falamos hoje, livre-arbítrio, Sim, ok? sim. Obrigada. Andréa, cadê a Andréa? Olá, boa noite. A ação deve ser feita de livre e espontânea vontade. Temos consciência que nesta vida temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Isso aí, Andréa. A felicidade não é deste mundo. Estou feliz em estudar esta noite com vocês. Olha só, um momento de felicidade. E aí, a gente já começa a enxergar que a felicidade também pode ser deste mundo, né, Andréa? Estou feliz de estar aqui. E a gente pode adotar isso. Eu gosto de dizer, escrevo isso quase todo dia, trabalhando com os meus clientes. Né? Celebrar, celebrar, celebrar. Cada conquista todos os dias. E aí você fica feliz. E aí, quando você celebra, o Espírito André Luiz diz o seguinte: todas as vezes que algo deu bacana, celebra, porque naquele momento você se fortalece para o próximo desafio. Aí o próximo desafio vencido, celebra, porque ali você está mais fortalecido para o próximo desafio. E assim a gente vai, por isso que eu digo que os desafios nos fortalecem.
Às vezes eu brinco que nós estamos fortalecidos para caramba nos últimos tempos, né? São muitos desafios. Se nós os vencemos, estamos fortalecidos. O nosso egoísmo, ele nos machuca. E o que é pior, machuca os outros, né? A Cleomora escreveu aqui: entendo que a felicidade é eterna apenas não é deste mundo. A felicidade eterna. É porque neste mundo, eu sei, porque algumas pessoas já passaram por nós aqui no atendimento fraterno. Tem pessoas que querem, olha só, felicidade, estado de êxtase, 24 horas por dia. Isso não existe. É da nossa natureza. O desafio está posto. As capacidades nos foram dadas. Buscar mais recursos faz parte da nossa desenvolvimento das nossas habilidades da vida em sociedade para galgarmos novos degraus, superar novos desafios. E nós já vimos que hoje a ciência já mostra, tem experiências mostrando que é uma das causas de felicidade. Nós ficamos felizes a cada superação, a cada lição nova. Então, aprender e superar são causas de felicidade. Mas tem pessoas que querem uma constante, uma planície, onde tudo é estado de êxtase. Isso não existe na face da Terra. Nós ficamos felizes a cada conquista. A vida é feita de momentos, eu acrescentaria, felizes, quando nós trabalhamos para isso.